Eu fui no show do Lucas Neto semana passada e o vídeo de hoje vai falar o que eu penso sobre o Lucas Neto e o que eu penso dos meus filhos gostarem tanto dele. Esse é o canal De Frente com a Paty, roda a vinheta! Oi, maricotinho da minha vida! O vídeo de hoje eu vou falar por que eu amo tanto o Lucas Neto e todo mundo me pergunta sempre por que eu amo tanto ele. E eu queria explicar um pouquinho, porque no meu Instagram, no WhatsApp, quando eu encontro uma mãe pessoalmente, eu não consigo às vezes explicar direito um real motivo de eu gostar tanto, de eu apoiar tanto os meus filhos a assistirem isso. Gente, seguinte, eu, como todas as mães, quando comecei a assistir o Lucas Neto com meu filho, que faz um tempo, eu também não gostava, na verdade eu detestava, eu achava ele um saco, assim, achava que não tinha nada a ver. Achava que ele abria muito brinquedo, achava que ele comia muito doce, achava que ele falava umas coisas bem nada a ver pra criança, também achava isso tudo, mas eu queria entender, eu sempre fui muito de entender o porquê, do porquê o Biel está vivendo, eu nunca fiquei naquilo, é da idade, eu sempre quis entender muito por que o Biel gostava tanto do Lucas Neto, por que ele paralisava quando ele assistia o Lucas Neto. Eu queria entender, porque eu acho que eu sempre abordei a educação com os meus filhos dessa forma. Eu passei a assistir todos os dias o Lucas Neto com o Biel e depois com a Bela, mas no começo a Bela não gostava. Mas todos os dias a gente assistia a Lucas Neto aqui às 7 horas da noite, até que eu comecei, a entrar numa pegada de entender a evolução das pessoas e blá blá blá. E eu comecei a enxergar o Lucas Neto, não só o Lucas Neto, mas todo mundo de uma forma diferente. E vi como ele estava se esforçando para atender o público dele, que são as crianças, né? No início eu entendi que ele não sabia muito ainda qual era o público dele quando ele entrou no YouTube. Ele veio do irmão dele, eu não sei se vocês sabem, mas ele veio do irmão dele, do Felipe Neto, e aí ele começou a entender mais o público dele depois. Depois que ele começou a entender, ele também não sabia como impactar essas crianças de alguma forma. E aí ele começou a tentar entender, estudar e buscar conhecimento para ver como ele fazia para impactar essas crianças de algum jeito. Foi quando ele começou a passar por um período de transição. Como tudo na minha vida, quando o assunto são os meus filhos, eu estudo muito para falar. Então eu tô falando isso porque eu estudei um pouquinho da vida do Lucas Neto para entender um pouco o porquê do meu filho gostar tanto dele. Eu não sou a mãe que pega e julga, fala, por que ele gosta disso, que baboseira, não vai assistir pronto. Não, eu fui pesquisar, fui buscar saber por que ele gostava tanto e comecei a entender um pouco da vida do Lucas para ele começar a entrar na minha casa de uma forma bem tranquila. Comecei a sentir que estava tendo uma transição bem importante assim nos vídeos dele, ele já não estava mais fazendo da forma que ele fazia, que as coisas já vinham mudando, que ele já não abordava os assuntos que ele abordava antes, já não abria tanto brinquedo, enfim, começou a mudar. Na semana passada eu tive a oportunidade de ir no show deles com o Biel e com a Bela. Hoje a Bela também é alucinada pro Lucas Neto aqui em casa. E eu vi, ele passou uma mensagem maravilhosa, eu até chorei, fiquei muito emocionada. Ele é assim uma pessoa incrível, ele é uma pessoa que ele emana energia boa, assim, ele transmite essa energia só de estar perto assim. E eu percebi o seguinte, porque lá ele falou algumas coisas, entre elas ele falou que ele hoje tem uma equipe de 300 pessoas por trás dos vídeos dele, que são psicólogos, pedagogos, todo mundo trabalhando para impactar as crianças de forma correta. E eu comecei a perceber o quê? Que do mesmo jeito que eu estava passando por uma transição na minha vida, ele também estava, mesmo que eu nem sabia, mas estava. E eu vi como as pessoas podem realmente mudar, sabe? Eu mudei muito. Se vocês quem me conhece, me vê há 6 meses atrás, eu sou outra pessoa hoje. E ele aconteceu meio que a mesma coisa, sabe? Ele contou lá um pouco no show que ele teve depressão e que ele caiu e ele achou que nunca ia se levantar, e até que ele se levantou e a mensagem que ele passava era para não desistir dos sonhos. Enfim, muitas coisas legais. E acima de tudo isso, gente, o que eu quero falar para vocês? Que independente do que a gente faz na nossa vida, qual é o sentido e significado que a gente dá para aquilo, sabe? Hoje o Lucas, é nítido que ele dá um sentido e um significado muito grande pro canal dele. E não é só porque ele ganha muito dinheiro, coisas que eu escuto muito. Não é só quem abre um pouquinho o espaço, o coração, a mente para ouvir ele de verdade, na essência, ver que ele tá com um projeto muito lindo de mudar a vida das crianças, de fazer diferente mesmo. Isso é incrível. Hoje eu agradeço
né? Eu já assisto todos os dias, ele já me ajudou muito também, assim, de uma certa forma, a mudar a minha vida com os meus filhos, a minha educação e tudo mais. E eu já agradeço por ter pessoas que influenciam a cabecinha dos meus filhos da forma que ele tá influenciando hoje. Então é isso. O que eu falo sempre para as mães que me perguntam é: deem uma chance, assistam de novo, sentem e assistem com o filho de vocês, que isso é importantíssimo. Queiram saber, se interessar o porquê eles gostam daquilo, em vez de julgar o que a gente não acha certo, né? Eu vejo muito isso nesse mundo que eu entrei da maternidade de forma tão intensa. Eu vejo muito, pra que gosta de andar com não sei quem? Mas pra que gosta de assistir isso? Gente, a gente tem que entender que cada um é de um jeito e que a gente não pode mudar isso, independente se eles são os nossos filhos ou não, eles vivem uma realidade, a gente outra. Então entrar um pouco no mundo deles é muito importante para a educação deles, para a formação deles, para a estrutura emocional que eles vão, né, ter ao longo prazo da vida deles. Isso é importantíssimo. Essa mensagem que eu queria passar com o vídeo de hoje. Não é só assistam o Lucas Neto porque ele é legal, não. É porque realmente ele tá com uma proposta muito legal e que bate muito com a minha ideia de vida, do que eu quero passar também aqui no canal, para independente de quantas pessoas eu for atingir. E é isso. Curtam, compartilhem, deem like, mandem mensagem, façam tudo que todo mundo faz aí no YouTube. Por favor, isso é muito importante. Eu achava que era meio besteira quando eu comecei. E antes de começar, quando eu era só uma pessoa que assistia o YouTube, eu nunca fui de me inscrever, mas hoje eu me inscrevo no canal de todo mundo. E é isso ajuda muito a gente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Melhor então é saber brincar com isso. Em nossas gravações diárias, as nossas ideias podem ser contrárias, mas no final um completa o outro. Em nosso time tem vocês. Hashtag Focoruja, vida com vocês.